A mulher que agora se liga ao tema sobre trabalho voluntário. Como incentivar o trabalho voluntário no Brasil? Voluntariado, trabalho voluntário, mesma coisa. Tema importante, tá? Um tema que polemiza pouco o Estado, mas sempre dá para trazer uma crítica para a omissão do Estado nos temas. Não tem como fugir de omissão do Estado nas redações. Dá uma olhada na minha introdução sobre o tema trabalho voluntário. No ano de 2015, a ONU estabeleceu a Agenda do Desenvolvimento, cujo objetivo era incentivar ações humanitárias sólidas até 2030 por meio de ações voluntárias. Se você quiser ter mais repertório, você precisa ir agora à internet e procurar a Agenda do Desenvolvimento, a agenda chamada Agenda 2030, que são várias metas que a ONU precisa precisa cumprir até 2030. Depois você procura na internet a Agenda do Desenvolvimento da ONU, áreas de conhecimento direto para você usar. Todavia, o trabalho voluntário no Brasil está distante de ser tratado com responsabilidade, o que inviabiliza as metas das Nações Unidas e exige desconstrução da indiferença das autoridades e dos indivíduos. Abordagem, a agenda da ONU, beleza? Falei da agenda da ONU, tese. A tese, ela aqui, ó, todavia o trabalho voluntário no Brasil está distante de ser tratado com responsabilidade. Se parasse aqui em responsabilidade, não ia ter retomada. Então eu continuei um pouquinho mais para botar Nações Unidas. Por que eu botei Nações Unidas? Para fazer retomada aqui, ó, ONU, Nações Unidas. Pode começar com ONU direto, sem falar Organização das Nações Unidas por extenso? Pode. Em 2017, uma aluna minha tirou 1000, começando com ONU. Então, se tirou 1000, parceiro, tá aprovado. E agora, a antecipação argumentativa. Exige desconstrução de indiferença das autoridades e dos indivíduos. 2 argumentos. Para você solucionar a indiferença e incentivar o trabalho voluntário, 2 caras têm que se mobilizar. Quem tem que se mobilizar? A sociedade tem que se mobilizar, os indivíduos, e as autoridades públicas também têm. Então, é uma ação conjunta. Só sobre a questão da menina que tirou 1000 em 2017, ela tirou 1000 usando como base redações modelo. Então, cara, redação modelo, ela é o foco, ela é a estratégia principal para você ter repertório, segurança e tirar 1000, como já aconteceu aqui em 2017, aqui no curso. Beleza? Para o primeiro parágrafo, eu preciso te explicar antes o que vai acontecer. Para falar sobre omissão do Estado, eu preciso trabalhar um termo, mas eu quero te explicar com calma. Preste atenção. O que é o trabalho voluntário? O trabalho voluntário é uma forma de sanar algum problema. Por exemplo, vamos supor que a educação no Brasil seja muito ruim. A educação pública no Brasil é ruim. Uma hipótese. A educação pública no Brasil é falha. Se você quiser ter uma educação boa, de qualidade, você tem que ir para uma escola particular. Uma hipótese, tá? Só hipoteticamente. Mas se você não tiver dinheiro para pagar uma escola particular, o que você faz? Você vai ter que se render à escola pública. Mas se você não tiver dinheiro para pagar a escola particular e não tiver condição para ir para a escola pública porque ela tem uma educação falha, entra em jogo uma terceira estratégia, que a gente vai chamar de terceiro setor da economia, que se chama terceiro setor da sociedade civil, terceiro setor da sociedade civil, que se chama voluntariado. E aí você tem a opção de se inscrever num pré-vestibular comunitário. Pré-vestibular comunitário é o exemplo do terceiro setor da sociedade civil. Não é da economia, tá? O terceiro setor da sociedade é o trabalho voluntário. Então entende uma coisa, quando rola o sucateamento da esfera pública, você vai ter que se render à esfera particular. Se você não tiver dinheiro para pagar o particular, você vai ter que se render ao trabalho voluntário. O problema é que no Brasil não existe incentivo ao trabalho voluntário. Não existe uma construção sólida de voluntariado. Não tem. Agora existe uma estratégia. Olha só, algumas pessoas defendem que o Estado ele sucateia a máquina pública de propósito. Para quê? Para que você seja obrigado a consumir na escola particular. Essa estratégia ela tem um nome que se chama neoliberalismo, que é quando você faz o mínimo possível, que você dá o mínimo para a população, tem até um nome que é Estado mínimo,
e obrigando a população a consumir na esfera das empresas privadas. E é sobre isso que eu quero falar. Quando eu tenho muitos problemas na esfera pública, eu obrigo a população, empurro a população para a esfera particular. Só que tem gente que não tem dinheiro para pagar a escola particular, plano de saúde, transporte particular, não tem dinheiro. Então entra em jogo o terceiro setor, dá uma olhada. A princípio, para desenvolver o voluntariado, há de se combater a omissão do Estado. O Estado é omisso de propósito. Para quê? Por que é omisso de propósito? Para forçar você a consumir das empresas privadas. Nesse viés, a partir da segunda metade do século XX, o mundo conheceu o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Explica para o corretor, que ele não sabe. Segundo o qual, as autoridades deixam de ser assistencialistas e valorizam o esforço individual. Se o Estado fizer mais, fizer muito, fizer mais do que o mínimo, você não precisa consumir. Se a escola particular, se a escola pública fosse boa, fosse top, fosse fantástica, as escolas particulares não teriam quem entrar, não teriam as matrículas que tem hoje. Então o Estado ele fragiliza a máquina pública para a empresa privada ter mais lucro. E se a empresa privada tiver mais lucro, o Estado recebe mais impostos. E quem fica prejudicado nesse meio? Você, população brasileira. Segundo qual autoridades deixam de ser... Ocorre que a falta de assistência estatal, como propõem os neoliberalistas, acentua as desigualdades. Por que acentua a desigualdade? Porque você fica sem dinheiro para ir para a esfera particular e tem que se render à esfera pública. Prejudica a população marginalizada e fragiliza a dignidade humana daqueles que são incapazes de sanar suas próprias necessidades. Aqui, nesse exemplo, no que eu estou falando contigo, eu falei sobre a questão das escolas. Mas isso se aplica em todas as áreas. Por exemplo, moradia. Moradia é um direito da população. O Estado ele é obrigado a garantir a moradia das pessoas. Então, por exemplo, população em situação de rua. O Estado ele é omisso porque ele deveria pegar a população de rua e dar moradia para ela. O Estado ele tem algumas iniciativas para isso. Uma iniciativa para tirar a população de rua dessa condição é dar o aluguel social. Só que tem dois problemas. Não dá para todo mundo e o aluguel social de quem recebe é R$300 e que varia de R$100 a R$500. Ou seja, o Estado até faz, mas faz o mínimo possível. Por quê? Porque isso valoriza as empresas particulares, empresas privadas, beleza? Esse fazer o mínimo possível se chama Estado mínimo e é a regra do neoliberalismo. Em um mundo onde a indiferença das autoridades é a regra, o trabalho voluntário não pode ser a exceção. Então se liga, no Brasil o trabalho voluntário é exceção, mas não pode. Por quê? No mundo onde as autoridades são omissas, o trabalho voluntário não pode ser omisso. Porque se a autoridade for omissa, o trabalho voluntário também for, cara, eu vou acentuar mais ainda as desigualdades sociais. Beleza? Aqui tem então o meu tópico frasal, a princípio atestado. Falei do neoliberalismo sempre que você estiver falando de um tema que fala sobre enfraquecimento dos serviços públicos falhos, serviços públicos ruins, você pode trazer o neoliberalismo e mostrar que isso é de propósito. Porque o Estado ele faz o serviço público ficar fraco para privilegiar as empresas privadas. Essa é a fundamentação. Ocorre que a falta de assistência estatal até necessidades, aprofundamento argumentativo com retomada. Deixa eu encontrar a retomada para você. Cadê a retomada? Tenho que retomar a área do conhecimento. A área do conhecimento é século XX, neoliberalismo. Cadê? Deixa eu localizar aqui. Aqui, ó, neoliberalistas. Neoliberalismo. Retomada, beleza? E agora fechei o parágrafo com a reflexão crítica. Um mundo onde a indiferença é a regra. Eu gosto muito de brincar com essas duas palavrinhas, regra e exceção, no fechamento, que fica bonito, fica legal. Vem pro próximo parágrafo. O próximo parágrafo vai falar sobre a omissão das pessoas. Os indivíduos são omissos quando se fala em trabalho voluntário. De outra parte, não é apenas o Estado que se mantém silente. O que é um cara silente? É em silêncio. Não é só o Estado que tem sua responsabilidade. Não é só o Estado que é silente, que é omisso, que é indiferente. Os indivíduos também são responsáveis pela falta
da benevolência humana. Olha que expressão forte. Falta da benevolência humana. A esse respeito, Adam. O que é Adam Smith, que eu vou trazer agora para você? Ele é o pai do liberalismo econômico e ele disse que não deve haver ajuda social solidária, porque as pessoas devem buscar por si sós o seu sucesso, o seu progresso. Ele estabeleceu uma parada chamada meritocracia. Se você ajudar uma pessoa, essa pessoa, ela puxa o Brasil, puxa a nação para baixo. A benevolência é uma forma de fraqueza social, segundo o Adam Smith. Eu vou criticar isso. Eu vou dizer que não é forma de fraqueza. A benevolência é uma questão de humanidade, é uma questão de dignidade humana, é uma questão de solidariedade, parceiro. Eu vou então criticar a fala dele, dá uma olhada. Adam Smith, pai do liberalismo econômico, defendia que a sociedade somente alcança o progresso com a busca pelas ambições individuais e não pela benevolência, não pela solidariedade. Vou dizer que está errado. Entretanto, se a sociedade contemporânea mantiver a indiferença proposta por Adam Smith, o trabalho voluntário estará distante de ser incentivado e as mazelas humanas continuarão a ser negligenciadas. Beleza? Tópico frasal. Não é só o Estado que tem uma responsabilidade, as pessoas também têm. Falei do Adam Smith, fundamentação. A esse respeito, Adam, pai do liberalismo econômico, expliquei o Adam. Expliquei o Adam, falei a frase dele. Não é citação do Adam Smith, é o conceito, é a ideia dele, é a ideologia que ele desenvolveu. E fechei aqui com aprofundamento argumentativo. Não deu espaço para fazer reflexão crítica e eu fiz só aprofundamento argumentativo. Tem que ter um dos dois, ou reflexão crítica ou aprofundamento. Aqui eu resolvi fazer só aprofundamento porque faltou espaço. Mesmo assim, tem a retomada aqui, Adam Smith, Adam Smith. Se liga, aqui nessa minha retomada, eu podia fazer redução. E em vez de falar Adam Smith, falar só Smith, beleza? Poderia fazer essa redução ali. Eu tenho dois problemas para dar solução. O primeiro problema é a missão do Estado e o segundo a missão das pessoas, dos indivíduos, da sociedade. Para incentivar, portanto, o voluntariado, os indivíduos no exercício do seu senso crítico devem denunciar a omissão das autoridades. Está vendo aqui? Nitidamente, solução para o argumento 1, denunciar a omissão das autoridades públicas por meio das discussões das mídias sociais. Essa iniciativa dos cidadãos teria a finalidade de promover o espírito de coletividade e, consequentemente, problematizar a indiferença dos próprios indivíduos. Problematizar a indiferença. Quando eu falo de indiferença, estou dando solução para o argumento 2. Beleza? Indiferença da própria sociedade ante as questões humanitárias. Assim, os objetivos traçados pelas Nações Unidas deixarão de ser apenas teoria. Então, quem é o único agente dessa proposta é indivíduos. Eles, os indivíduos, têm duas funções. Uma, problematizar a omissão do Estado e a segunda missão, problematizar a própria indiferença. E é assim que fica minha conclusão. Primeiro, fiz uma breve retomada, só um negocinho, só para começar o parágrafo, com conectivo de conclusão. A proposta teve uma só, mas está completa, com agente e indivíduos. Detalhamento no exercício do senso crítico. Ação devem denunciar até públicas, por meio de discussões nas mídias sociais. Finalidade, essa iniciativa teria a finalidade de promover o espírito esportivo. Consequentemente, é um detalhamento. Consequência da finalidade é um detalhamento, assim como eu falei no curso de redação em 10 passos. A consequência da finalidade é um detalhamento. E finalizei a minha conclusão com um final feliz. Assim, os objetivos traçados pelas Nações Unidas, retomei Nações Unidas, tá? Estava lá na introdução, deixarão de ser apenas teoria. Apenas teoria é um título de que eu gosto. Valeu? Feche então o trabalho voluntário e vamos para o nosso próximo tema.